Amém? No dia seguinte, quando Jesus estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela alguma coisa. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, Pai, quero colocar cada um aqui diante das tuas mãos, inclusive eu, Senhor. Que não venha aqui ministrar algo do meu coração, do meu entendimento, da minha sabedoria, mas que todas as palavras aqui, Senhor, venham da fonte de todo saber e poder que é o Senhor. Pai, que hoje não seja só mais um culto, Senhor, onde nós estamos acostumados a ver versículos, escutar palavras de alguém que tem algo para oferecer, mas que seja uma noite de resposta ao nosso coração. Que seja uma noite de resposta àquilo que nós estamos buscando, Senhor, na Tua presença em secreto. Que seja uma noite, Senhor, que o Senhor venha bradar em nossos ouvidos, em nosso coração, Pai. Não como nós estamos acostumados, Senhor, mas de fato como uma resposta, de fato como uma solução, de fato apontando a luz, Senhor, para que nós venhamos caminhar no Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E a gente vai falar sobre propósito. Mas eu não queria que fosse uma palavra teórica sobre propósito, o que é, os mistérios disso e etc. Não, vai ser uma palavra voltada à prática, voltada ao dia a dia. Porque que todo mundo aqui tem um propósito, acho que não é segredo para ninguém. Que você tem um propósito, que eu tenho um propósito. Mas eu quero explorar isso hoje, através desse texto, a prática disso, como viver isso no dia a dia, como ter uma vida que tem sentido, como uma vida que tem algum impacto significativo. E eu quero começar com uma pergunta um pouco provocativa, que é: qual o propósito dessa figueira? Qual vocês acham que era o propósito dessa figueira? Lívia, o que você acha que era o propósito dessa figueira? Nada? E aí, Zaqueu, qual que era o propósito da figueira? Eu sei. Dar frutos. Dar frutos? Qual que era o propósito da palavra luz, da figueira? O que você acha desse texto? É uma figueira. O propósito dela: dar frutos. Marluz, que é um cara entendido da palavra. O que você acha que era, Marluz? O propósito da figueira? Uma árvore. Dar frutos? Essa foi a resposta que eu escutei de todas as pessoas que eu perguntei até hoje. Dar frutos. E eu sinto lhe informar: o propósito da figueira não era dar frutos. Essa é uma dinâmica que já há algum tempo o Espírito Santo colocou no meu coração sobre essa história. Porque Jesus, ele passeava ali, passava por ali, viu uma figueira bonita com folhas, e nem fala que ele foi procurar fruto, fala que ele foi procurar alguma coisa. Nem fala fruto, a gente pensa fruto em primeiro lugar. E aí Jesus não vê nada. Aí a continuação do texto vai amaldiçoar a figueira, e no final está aqui: nem era tempo de dar figos, nem era tempo de frutificar. E a maioria das pessoas responde automaticamente, quase que sem pensar. E mesmo quando pensa, igual foi o caso de alguns aqui, ficou frutos. Mesmo quando pensa, responde frutos. Eu quero que você guarde essa pergunta, porque eu vou usar ela durante a ministração. E eu vou responder ela mais adiante também. Qual era o propósito da figueira? Guarda isso. Qual o propósito da figueira? Só que essa história, a gente vai ter que ver ela com olhos diferentes. Eu quero que você se coloque no lugar dessa figueira. Tudo que eu vou falar aqui é sobre você e sobre mim. Não é sobre uma figueira, uma árvore que Jesus amaldiçoou. É sobre mim e sobre você. É sobre essa história que nós vamos ver a prática do propósito para mim e na sua vida.
no dia a dia. Eu quero começar respondendo, aliás, entrar no aspecto do que é fruto, primeiro. Porque se vocês responderam que é fruto, é porque eu imagino que vocês saibam o que é fruto. Seria o frutificar, né, de uma figueira, para apontar isso como propósito. Mas eu afirmo, frutificar não é propósito. Frutificar é muito mais relacionado a dom do que a propósito. Como assim? Dom significa qualidade natural, talento, capacidade específica, presente dado por alguém, dádiva ou donativa. Qual a capacidade de uma árvore natural? Frutificar. Qual o presente que Deus pode dar para uma árvore? Se reproduzir, como foi para nós. Então, frutificar está muito mais relacionado com dom do que propósito. Como assim dom? Dom é, como foi dito aqui, presente, algo dado por alguém. Uma qualidade específica, como cantar, tocar, correr, enfim, jogar futebol. Habilidades naturais. O natural de uma árvore é frutificar. Então, dom não é propósito. Da mesma maneira como frutificar não era o propósito da figueira. Mas lembra que eu não estou falando de uma figueira qualquer, eu estou falando de mim e de você. Então, o seu dom não é o seu propósito. Aquilo que você exerce tem maior qualidade, tem maior dom, tem maior talento, não é o seu propósito. O dom, ele é uma ferramenta que nós usamos em favor do nosso propósito. É uma ferramenta que a gente usa para alcançar, ou para cumprir, ou para expandir isso sobre a terra. Igual um fruto. A árvore gera um fruto que tem semente. Para quê? Para que se expanda o DNA dela sobre a terra. Para que se expanda da espécie dela sobre a terra. Para que ela espalhe como fruto, não só uma fruta em si, não só um figo em si, mas algo pelo qual aquele fruto faz. O fruto, ele é uma ferramenta para o propósito da árvore. Aí vai se encaixando já, né? A pergunta do que é o propósito da árvore. E qual era o propósito da figueira? Alimentar Jesus. O propósito da figueira era alimentar a Jesus. A figueira não estava fazendo nada de errado. Não era nem tempo de dar figos. Mas ela não cumpriu o propósito, que era saciar a fome de Jesus. Jesus estava passando por ali. Agora, Jesus criou, ele estava lá em Gênesis 1, façamos o céu e a terra e tudo mais que a gente conhece. Então ele estava lá, ele criou céu e terra, criou o mundo que nós conhecemos, cada árvore. Você acha que Jesus não sabia que não era tempo de figo? Ou a onipotência de Jesus foi nerfada nesse momento? Ele falou, não quero saber, eu vou só dar uma olhadinha. Não, ele sabia que não era tempo de dar frutos. Ele sabia que não era tempo de frutificar, mas ainda assim, como diz, o texto diz, ele não foi procurar frutos, mas foi procurar alguma coisa. Ele foi procurar na árvore algo que pudesse o alimentar. Foi procurar na árvore algo que pudesse saciar ele. Por quê? Porque o dom, ele é a ferramenta para o cumprimento de um propósito. O fruto seria a ferramenta pela qual a árvore alimentaria Jesus. Lembrando que não é sobre uma figueira, é sobre mim e sobre você. O seu dom não é sobre Jesus olhar para você e ver um dom, ver um talento. É sobre quem você alimenta através dele. É sobre o que você carrega através do seu dom. O que você faz através disso em favor do propósito. Ali, que no caso da figueira, alimentar a Jesus. É muito perigoso quando a gente confunde o que é dom e o que é propósito. E a religião é responsável por isso muitas vezes. Ela nos ensinou para focar nos dons e não no propósito. Da mesma forma, quando eu pergunto para alguém, e sempre fiz isso, eu sempre perguntei para as pessoas, Felipe está aqui, o Zé está aqui, a Lívia está aqui, um monte de gente, eu pergunto, qual é o seu propósito?
Eu já ouvi várias respostas como, tocar, cara, fazer parte do ministério de louvor, cantar, eu tenho o dom de tirar foto. Qual o seu propósito? Então, tirar foto. Qual o seu propósito? Tocar bem, fazer músicas. É tudo coisas relacionadas a um dom. A religião nos ensinou isso. E quando eu digo religião, não é uma crítica à nossa igreja, nem a outras religiões, mas da maneira como nós olhamos para isso. Por quê? Quando a gente olha para o Felipão, Felipe tem um monte por aí. Fala, conhece o Felipe? Se eu não falar pastor e não falar Felipão, vai estar pensando, que Felipe? O que toca? Toca baixo. A gente já deu uma nomenclatura para o Felipe relacionada ao dom dele, não sobre o caráter dele, e não sobre o propósito dele, não sobre a identidade dele. Que Felipe? O que toca baixo. Que Zaqueu, que tira foto. Que Lívia, que dança. É automático, a gente faz essas menções na nossa cabeça sobre o dom relacionado a pessoas. E a gente pensa nas pessoas através, é igual uma árvore. Se você não sabe, olhando as folhas, que a árvore é, olha o fruto, vai saber que a árvore é. Então a gente é meio que treinado sistematicamente para dar mais valor ao dom do que ao propósito, para dar mais valor à qualidade que o Felipe tem de tocar bem baixo do que a identidade. Que Felipe, o honesto, aquele que parece com Jesus. A gente vai lá, é o que toca baixo, é o que faz parte do louvor. Que Lucas, o baterista. É por isso que quando eu perguntei o propósito da figueira, responderam frutos. Porque é a qualidade da árvore, é a amostra da árvore, não o conteúdo dela em si, não o propósito dela em si, mas aquilo que ela tem para oferecer. Isso é o que nos interessa, o que tem para oferecer. Até quando a gente fala de relacionamento na Bíblia, quando a Bíblia fala de relacionamento, mulher formosa, defeito e um monte de coisa, é tudo relacionado às qualidades que o homem não tem e quer procurar na mulher. Então a gente cresce e é induzido a essa realidade de olhar o dom, a qualidade, aquilo que a pessoa tem para oferecer e não conhecer os propósitos. A gente fala que Deus não une pessoas, une propósito, mas está olhando se é bonito ou não. Mas você está olhando se canta bem, se dança bem, nada de indireto. Mas está olhando coisa do tipo, ninguém quer. Não, Deus une propósito. A mais feia que eu encontrar é ela mesmo. O mais feio que eu encontrar é ele mesmo. Não faz isso. Porque a gente é acostumado a olhar características. E quando a gente confunde então, e cresce com essa confusão entre dom e propósito, a gente passa a viver não pelo nosso propósito, mas pelo nosso dom. A pessoa entende tanto que o propósito dela é tocar, que ela vive para isso, e não para realizar aquilo que Deus diz para ela através da palavra. Vive para quê? Para tocar. É igual jogador de futebol. Quando está no campo, está lá com a camisa de Jesus, faz o gol, levanta a camisa do time e por baixo está lá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é uma crítica a nenhum jogador. Mas está lá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no dia a dia usa a mesma camisa? De novo, não é uma crítica a um jogador de futebol, nem aos jogadores de futebol que fazem isso. Mas está vivendo do dom. Está vivendo pensando no dom. É tocar, é cantar, é dançar. E não está se preocupando em viver o propósito. Está vivendo mais para o dom que Deus te deu do que para o seu propósito. Quer usar isso em favor do seu propósito. E eu vou chegar numa combinação, constituição, digamos assim, do que é o propósito do qual eu estou falando aqui. Mas, porque eu estou falando, nós estamos usando em favor do propósito, mas ainda não entrei no que é o propósito em si. Chegaremos lá. Mas a gente está vivendo, e a gente corre o risco de viver por um dom. De passar a vida inteira pensando em jogar bola. De passar a vida inteira pensando em tocar no louvor. De passar a vida inteira pensando em dançar. Em viver coisas que é mais relacionado a uma qualidade sua do que aquilo que Deus diz a seu respeito. E a natureza aliás, deixa eu falar algo antes. Dons não são propósitos. E existem árvores, por exemplo, que não dão frutos.
Existem árvores igual alface e esse monte de verdura aí, não sei nem se é árvore, mas Não. Hortaliça. que não produz fruto, mas dá folha para alimentar alguém. Se a gente pensar que tudo que Deus fez é perfeito e o propósito da figueira fosse dar frutos, o alface é uma imperfeição que Deus fez. Ele nasceu com um bugzinho ali, não tem fruto nenhum. O couve é um bugzinho, não faz sentido. Mas não. Então a gente não pode dizer que fruto é propósito, porque senão o alface seria inútil, couve seria inútil, verdura seria inútil, porque não tem fruto. A mandioca, a batata não faria sentido, porque não é fruto, é uma raiz. Mais uma evidência de que dom não é propósito. Inclusive, tem muitas árvores, como o exemplo do alface, essas verduras aí, nem gosto de falar disso, mas tá bom. Dão a própria vida para alimentar alguém. A alface não se reproduz. Morre para que você coma ali, para te alimentar. Couve e outras verduras, enfim, dão a vida para te alimentar, não para produzir frutos. E a gente quer viver a nossa vida pensando em frutos, pensando nos nossos dons, enquanto a natureza pode nos ensinar que é muito mais importante alimentar alguém do que apenas produzir uma qualidade, focar em uma qualidade. É assim no ecossistema. A gente estuda lá a cadeia alimentar. Um come e depois é comido. Mata e morre, mata e morre, mata e morre. Cadeia alimentar. As plantas, a mesma coisa. Mesmo depois que morreu, vira alimento para as bactérias, para os insetos, para a terra, para que venha a próxima geração de árvores. E a natureza nos ensina sobre o propósito. Tem plantas, tem árvores que frutificam uma vez na vida e morrem, mas cumprem o seu propósito, porque alimentam alguém. Toda a criação cumpre o seu papel no ecossistema. Assim deveria ser conosco, com a igreja. Um conjunto de pessoas com propósitos enraizados em Deus, cada um servindo através dos seus dons um ao outro, através dos seus dons a igreja local, através dos seus dons o ministério de louvor, através dos seus dons a igreja em si, mas servindo um ao outro como o ecossistema nos ensina, como a natureza nos ensina, como aquilo que Deus fez nos ensina. E quando a gente confunde esses dois, a gente se frustra, porque a gente não está procurando exercer o dom em favor do propósito. A gente, na verdade, está procurando uma oportunidade. A oportunidade de dançar, a oportunidade de cantar, a oportunidade de jogar bola e um dia mostrar a camiseta de lá. Eu amo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente não está procurando viver um propósito, mas está caçando uma oportunidade de ministrar. Porque eu tenho o dom da palavra, eu falo bem. E você não está caçando usar isso em favor do teu propósito. Você está caçando uma oportunidade para estar aqui. Uma oportunidade do microfone. Eu canto bem, mas você não está procurando viver isso para cumprir o propósito. Você está procurando uma oportunidade, um altar, um lugar. E não um propósito. E aí a gente se frustra. Quer ver? Tira do louvor. Sai da igreja. Corta o microfone de muita gente. Fica emburrado, igual o Zé fala. Fica emburrado. Fica bravinho, beiçudo. Fica... Por quê? Porque não quer viver o propósito através do dom. Quer viver uma oportunidade. Quer estar num lugar. Se importa mais com o lugar do que com o propósito que Deus tem para você. Esse é o risco de confundir dom e propósito. E aí vem a frustração. Quem vive pelo dom depende da oportunidade. Quem vive pelo propósito permanece, sem ou com o microfone em mãos, com ou sem a oportunidade.
É forte. O propósito, ele atrai provisão. A árvore, que somos eu e você, que não tem adubo externo, ela se alimenta dos próprios frutos. Se ninguém colheu o fruto de uma árvore, o dom foi à toa? Não. Ele cai no chão e fortalece as raízes. Cai no chão e vira adubo. Cai no chão e serve de alimento para ela própria. Sabe o que acontece se eu e você decidimos pegar o nosso dom, entregar ele a Jesus e viver com o nosso dom a favor de um propósito? Ele serve de alimento para nós mesmos, além das outras pessoas. Como assim? Um exemplo de quem vive pelo dom. Eu quero lançar músicas e tocar o mundo inteiro. Quero ter canções que vão rodar o Brasil. Quero ter canções que vão ser traduzidas em 37 idiomas diferentes, igual a ele. Traduzida no mundo inteiro, cantada no mundo inteiro. Quero ter músicas assim. Diferença de quem é alimentado pelo dom, porque está buscando propósito e não uma oportunidade. Dentro do seu quarto, Senhor, eu quero cantar aquilo que o Senhor vai se agradar de mim. Sabe, as músicas mais bonitas e mais profundas, eu te garanto, não estão numa plataforma. Foram cantadas no secreto, por adoradores na presença de Deus, sozinhos. Eu não toco teclado, eu arranho, nem me arrisco a mexer no altar, porque não dá certo. Mas quantas vezes em casa sozinho, eu, meus erros e Deus, minhas músicas para Ele. Não é sobre querer estar no lugar, é sobre fazer para Ele. Então, da mesma maneira como os frutos de uma árvore não colhida, que não é distribuído para alguém, serve para alimentar ela própria, o seu dom tem te alimentado também? Você já dançou na presença de Jesus sozinho, só você e Ele? Já ministrou uma palavra para Ele sozinho? Eu faço muito isso. Eu estou andando à toa assim, não, mas Gênesis, você está ministrando para alguém. Já fez isso? Você está só procurando uma oportunidade de um microfone para fazer isso? Já tocou sozinho para Jesus? Já cantou sozinho para Ele? Já foi alimentado através do seu dom? Porque se é propósito, isso precisa te alimentar. Ah, mas eu tenho o dom da palavra. Eu creio que eu posso ver isso no meu propósito. Com certeza isso vai ter muito a ver com o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas se isso não te alimenta, a maneira como você está vivendo o seu dom pode estar errada. Se faz muito tempo que você não toca sozinho no seu quarto, que você não canta sozinho no seu quarto, que você não tem um momento fora de holofortes, fora de oportunidades, tem um risquinho aí. Vale uma lâmpadazinha vermelha de alerta sobre como você tem vivido em favor do seu dom e não sobre o teu propósito. Quantas pessoas você alcançou através desse dom? E eu sei que é fácil dizer assim, mas eu cantei na igreja, mas não. E é a mesma coisa que as pessoas vão falar quando chegar lá no céu. Eu toquei, cantei, profetizei, ministrei, dei comida para mendigo, enfim, fiz um monte de coisa. E aí Jesus vai olhar para você e vai falar assim, você nunca existiu. Nossa, que forte. Jesus vai falar isso? Você vai falar parte de mim porque eu não te conheço? É porque você nunca existiu para Ele. Forte, né? É porque você nunca existiu para Ele. Pensa assim, quem é Beltrano? Se eu falar um nome aqui aleatório, ninguém conhece. Se eu falar, sei lá, Maria Rose, tirando a Sara, Marius, ninguém aqui conhece. Que diferença isso faz para a sua vida? Nenhuma, é como se nunca tivesse existido. Esse é o peso da frase de Jesus. Não te conheço. Ou seja, se você vive a tua vida em favor do dom, não do propósito, o risco é que você faça muitas coisas através desse dom e que Ele olhe para você e diga, você nunca nem existiu para mim. Eu não sei você, mas eu não quero ser alguém que nunca nem existiu para Jesus, porque Ele existe e é vivo para mim. Ele precisa ser vivo para você, como você precisa ser vivo para Ele. Então o propósito atrai provisão. Outra evidência disso, fora agora da natureza. Missionário é muito mais
mais fácil ir para países com a profissão de médico, por exemplo. E a gente tem, o meu irmão, por exemplo, está fazendo faculdade lá em Palotina, pensando em missões. A Eloy e o Michel estão fazendo isso, o Thomas foi estudar. Por quê? Porque a formação, a aperfeiçoação, não sei nem se essa palavra existe, do dom, enfim, de qualquer coisa do tipo, de uma habilidade sua, te abre portas no meio missionário. E outra, pode te sustentar lá. Tem gente vivendo de missões em muitos lugares do mundo e que o sustento, infelizmente, não vem das igrejas, não vem de mim, nem de você, mas vem do quê? De uma arte que a pessoa sabe fazer, de ensinar a dança, de dar uma aula de música, de ser médico. Então o dom, quando ele é exercido a favor de um propósito, ele nos sustenta também. O seu dom tem te sustentado ou só sugado de você? Você tem tocado por peso, tem dançado por peso, por uma simples escala, tem ministrado por escala, ou não tem feito nada porque é pesado para você, você nem consegue, você sente que não consegue. E aí? O que é que Jesus procurava naquela figueira? O que é que Jesus procurava naquela figueira? E essa figueira é eu e você. O que é que Jesus procura em você? Que talvez ele possa não achar e te amaldiçoar, me amaldiçoar. O que é que ele procurava naquela figueira? E aí, para responder isso, eu quero ler João 6,35. Eu sou o pão da vida, e aquele que vem em mim, a mim, não terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus procura em mim e em você algo que possa alimentar a Ele, algo que nós temos, o nosso fruto, não por simplesmente ser um dom, não por simplesmente ser um fruto, mas porque é isso que nós podemos usar para alimentar alguém. Alimentar o que? Quem? Do que? De Jesus, que é pão da vida. Ele procura em mim e em você que nós venhamos alimentar os outros com Ele, através dele, dando de si mesmo ou dele mesmo para as pessoas, servindo em tudo e com todos os seus dons. Os seus dons levam Jesus? Os seus dons lembram as pessoas de Jesus? Você tem usado o futebol para falar de Jesus? Tem usado a dança para falar de Jesus? A palavra para falar de Jesus? O louvor para falar de Jesus? Como isso? Como que eu posso usar o louvor para falar de Jesus? Não é só cantar Jesus lindo, é cantar a palavra. Não tem louvor melhor que a palavra. Sabe, o louvor, a dança e qualquer dom tem que ser sobre a palavra. Por que a palavra? Porque nela está o caráter de Jesus. Porque nela nós podemos conhecer quem Deus é profundamente. Foi o que foi ministrado aqui no último Geração Santa. Jesus na ceia, Lucas 22:19, partiu o pão e disse: fazei isso em memória de mim. Isso vai muito além da ceia. Na versão Pedro da Bíblia, ele estaria dizendo: comam de mim, e não só isso, compartilhem de mim. Ele é pão da vida, ele fala para mim: meu, compartilha, divide o pão, coma a tua parte, mas partilha o pão. Você conhece Jesus? Está de barriga cheia? Leu a palavra essa semana? Escutou a Bíblia? Orou? Está de barriga cheia como cristão? E partiu o pão para alguém? E falou de Jesus para alguém? E usou o teu dom em favor disso? É isso que aquela árvore devia fazer. É isso que eu e você precisamos fazer. Não é encher a barriga de pão de Jesus, mas é compartilhar, é partir o pão. Partir o pão é dividir isso. Tem um dom, divida o pão através desse dom. Tem um pão, tem um dom, divida
Jesus. Espalhe Jesus. Fale de Jesus através desse dom. Cara, não é sobre o seu dom, é sobre o que você faz com ele. Ah, tem o dom da dança. Não. Quem dança funk no mundo também, evidentemente. Não é sobre o teu dom, é o que você faz com ele. É o risco de viver sobre o teu dom. Eu tive a oportunidade de ir para fora do país com música. E para ser sincero, o meu coração também se arrependa. No sentido de, nossa, vacilei muito e não fui. E não ir para fora do país com música, tudo pago. Para ficar 3 meses fora lá, tudo pago. Alimentação, instrumento, tudo pago. Lugar para ficar, instrutor. E não fui. Na época, foi mais uma questão de ser covarde do que entender se era de Deus ou não. Foi medo mesmo. Mas hoje eu entendo. Eu estava tão preocupado em viver de música, um dom que virou um sonho, que virou um objetivo de vida, virou um propósito. Uma mentalidade errada que eu tive. E quanto tempo eu me lamentei por, meu Deus, eu perdi a oportunidade de sair do país por causa da música. Eu fui, que vacilão. Mas não, meu coração estava na música, não nele. Estava no meu dom, não nele. Eu ia partir, eu ia falar de Jesus através da música. Você nem pensado nele, eu tinha. Não é sobre o lugar que o seu dom vai te levar. É sobre quantas pessoas você vai alcançar falando dele através do seu dom. Quer um propósito para a sua vida? Simples, fácil. Ir de pregar o Evangelho. Faça isso como? Use os seus dons. Ah, Pedro, não sei falar dança. Não sei dançar, canta. Não sei cantar, toca. Não sei fazer nada disso. Joga a bola, cara. Usa uma camiseta de Jesus. Todo mundo aqui tem um dom. E tem usado isso em favor do seu propósito. Que propósito? Falar de Jesus a toda criatura? Falar de Jesus para todas as pessoas? Pedro, isso é propósito de Deus? É. Aliás, isso é um propósito de Deus inerente ao propósito individual de cada um. Já ministrei isso aqui. É um propósito que está na Bíblia. E eu gosto muito de uma definição particular de propósito, que propósito é a vontade de Deus para mim e para você. O ID não é exclusivo para o pastor Felipe, para o Lucas e para o Marcos, para o pastor Zé. O ID não é exclusivo. O ID é para todos. É uma vontade de Deus para quem? Para todos nós. Não sei qual é o meu propósito de vida, cara. Singularmente falando, não faço a mínima ideia. Ah, vai e prega o Evangelho. Essa é a vontade dele para você. Essa é a minha definição de propósito, olhando para a Bíblia. Vontade de Deus para mim. E como eu descubro isso? Bíblia. A igreja primitiva, em Atos 2, 42 a 47, a prática da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e oração. Eles compartilhavam o pão físico, porque Paulo fala disso, fala das ceias, das reuniões, de quando eles se encontravam. Mas o pão que eles mais partilhavam era o pão da vida. Senão eu e você não estaríamos aqui hoje. Se a igreja primitiva não tivesse entendido, eles foram literalmente acusados de canibalismo. Por quê? Porque eles falavam que eles tinham comido de Jesus e partilhado de Jesus. Aí a gente vai olhar lá a perseguição da igreja primitiva, chega a ser ridículo a gente ler isso no seminário Rafa, por exemplo, e ver lá que a igreja era acusada, que a igreja primitiva era acusada pelas leis de Roma de ser canibais. Porque eles estavam falando literalmente que eles tinham comido de Jesus e estavam compartilhando de Jesus. Então, o que o Império Romano falava para a igreja primitiva? Ué, vocês são canibais? Vocês vão ser presos por canibalismo? Esse é o interesse da igreja primitiva. Eles foram perseguidos por comer de Jesus e dar de comer de Jesus para outras pessoas. É o que nós estamos fazendo? É o que nós estamos fazendo? É o que eu estou fazendo, será? Com qualquer dom, com qualquer habilidade que eu tenho? Com qualquer oportunidade onde o Espírito Santo me leva, me coloca? Tem tanta coisa para a gente falar só nisso aqui, muita coisa. Inclusive o propósito de Jesus. Não sei se você já pensou qual é o propósito de Jesus na Terra. Se você já pensou, a gente pode conversar depois, mas não nessa ministração. A gente poderia entrar no propósito de Jesus aqui, mas eu quero ir para a prática e sobre a figueira, que é eu e você, e como nós vamos exercer isso no dia a dia,
como nós podemos. Eu sei que fica óbvio, que ficou óbvio, que toda manifestação do seu dom tem que carregar Jesus. Sei que isso ficou subentendido nessa ministração. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que tem algum dom, tem algum talento, alguma qualidade? Todo mundo, mesmo os envergonhados que não levantaram a mão. Isso significa que você produz fruto, ótimo. Mas os teus frutos, os teus dons têm carregado Jesus. Você tem dado o pão da vida, tem partilhado o pão da vida com as pessoas ao seu redor? Tem falado de Jesus através desses frutos? Como figueira, os teus frutos têm alimentado Jesus? Ou será que Ele vai procurar em você e vai te amaldiçoar depois de ter procurado? Você tem se alimentado da fonte? Ou tem se contentado com as migalhas que muitas vezes é sábado e domingo? Porque são 2 dias, comparado a outros 5. Quanto você não poderia ter comido de Deus durante a semana? Tem se contentado com migalhas? Eu não lembro agora, mas eu li no livro dos Queridos de Avivamento uma frase, caramba, não lembro o nome. Não vou dizer que é Billy Graham, porque eu não tenho certeza, mas provavelmente. Ele faz menção às ministrações de sábado e domingo como um misto quente, frio. Faz parte da cultura do país dele, misto quente, misto quente, misto quente. Tem que ser quente. E ele faz a menção da palavra de sábado e domingo como um misto quente, frio, como algo básico, como algo que não serve para sustentar e alimentar a minha e a sua fé, a minha e a sua caminhada, o meu e o seu propósito. Não serve só a palavra de domingo. É necessário buscar diariamente, é necessário buscar da fonte. Quem tem sede, vem a mim. Quem tem fome, vem a mim, e jamais terá sede. Por quê? Porque se eu comer dele uma vez, então eu nunca mais vou ter fome? Não. Mas porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Porque se você experimentar dele uma vez, você vai querer de novo, de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque fora dele não existe alimento capaz de te preencher, capaz de encher a tua barriga espiritual. Não adianta. É isso que significa quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver. E que se você comer dele, você jamais terá sede. Quero finalizar com 2 textos de Colossenses 3:17. Tudo que fizeres, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E Colossenses 3:24. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que você faz, cada habilidade sua, seja a nível de ação ou de palavra, que é o contexto que Paulo aborda aqui aos Colossenses, faça como para Jesus, porque é sobre Ele que você está fazendo. Aplique isso na sua vida, cada dom, cada ministério, seu trabalho, escola, onde você estiver. É como o Augustinho, não vou falar Santo Agostinho porque não é santo, mas como Augustinho um dia disse: fale de Jesus o tempo todo, e se preciso for, use palavras. Se preciso for. Então seja você uma cópia de Jesus. Seja você o id em pessoa. Seja você o próprio Jesus, como a dele, a ponto de se parecer com ele. Do DNA dele está dentro de você, de tanto comer dele. Coloque-se de pé. Pessoal do louvor, por favor. E vai rolar o louvor, pai do som? E vai rolar o louvor. Olhando para um novo tempo, para as promessas que nós temos vivido como igreja, para as palavras não do pastor Satiro,
Não do pastor Felipe, não do pastor Rômulo, mas daquilo que Deus tem para nós como igreja, um novo tempo. Nós começamos o Geração Santa, debaixo dessa palavra, falando do amor sobre as Escrituras, o amor que você tem por Jesus. E agora, sobre o teu propósito. Esse é o caminho. Ame as Escrituras, ame a Deus, ame a Jesus. Mas não ame só para você, não viva só para você, não dedique os seus dons só para você, não dedique os seus dons de maneira egocêntrica. Leve Jesus através disso, leve Jesus através de quem você é. E ao chamar Deus presente.